Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui em nome da Educação Criativa, né? Boa tarde, mestre, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Magno? Para gravar o vídeo aí para vocês, né, sobre o caos no sistema de transporte público, claro, tendo como grande referência, né, a cidade e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos esse bate-papo, gostaria sempre de fazer aquele pedido especial de você ir aqui embaixo no nosso canal, né, no canal oficial da Educação Criativa, no YouTube, Educação Criativa Oficial, e curtir lá os nossos vídeos, deixar os seus comentários sobre os nossos conteúdos e, claro, propor um vídeo aí, um tema que nós possamos gravar como Papo Criativo e até mesmo como as nossas lives, né, que são interessantes aí, com temas sociais, políticos e econômicos. Então, começando o vídeo de hoje, galera, falar sempre de um problema que afeta milhões de brasileiros, né, que é o problema da mobilidade urbana, né, mestre? Talvez seja o maior problema hoje em relação à cidade, à região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Vivemos um caos em todos os sentidos, né, da mobilidade urbana. É isso mesmo. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos ao novo Papo Criativo, a crise da mobilidade urbana carioca. Esse é o nosso vídeo de hoje. E eu costumo classificar, sabe, Magno e o pessoal que está nos assistindo, 5 grandes problemas urbanos: educação, saúde, habitação, segurança e transporte. Desses 5, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o transporte é o pior de todos, o pior, em todos os sentidos. E a gente vai falar sobre ele hoje. Começando pela nossa cidade, Rio de Janeiro, que é uma cidade atípica às demais. Por quê? É uma cidade onde o espaço físico é muito estreito. O Rio de Janeiro fica entre o morro e o mar. Ainda tinham várias áreas de mangue que, para ganhar espaço, foram aterradas. Não é verdade? Então, a mobilidade no Rio de Janeiro ela é complexa, principalmente pela escolha do modal, né? A gente deveria escolher aqui 2 modais, principalmente. O modal rodoviário ligado à Central do Brasil, a Leopoldina antiga, e o modal ferroviário ligado ao metrô. O modal rodoviário ele seria o modal de complemento. Eu que tive o prazer, sabe, Magno, de ser aluno da professora Satier, a Satier dizia: não posso esgotar a mobilidade de rodovias, porque é a única que é porta a porta, é a única que leva porta a porta. É a única porta a porta. Mas, em compensação, ela não pode ser de grandes extensões, ainda mais numa cidade densa como a cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso primeiro erro, que eu queria começar o nosso papo criativo de hoje, é a exclusividade do rodoviarismo. A exclusividade do rodoviarismo e a pequena extensão do metrô. O metrô não deveria ter só essa extensão, deveria estender toda a região, né, do Grande Rio, da área metropolitana do Grande Rio. Outra coisa que eu queria passar para você agora é o seguinte: a total inoperância urbana da engenharia. Por exemplo, nós temos Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, Aterro do Flamengo. Esses 4 lugares com vias expressas. Então, eu quero deixar no ar aí, até para você falar também sobre isso. Por que ao longo dessas vias não se fez paralelo a cada rodovia dessa um VLT? Certo? Você podia ter feito, aproveitando essa obra, fazer mais uma pista para ir, uma pista para voltar, com um VLT, que ia, né, diminuir absurdamente o fluxo de carros. Sem contar, uma coisa que você sabe bem, tem bairros no Rio que não são abastecidos por os 2 modais de ferrovia metrô e ferroviária federal. Principalmente o bairro que você mora, que é Jacarepaguá. Né? Jacarepaguá é escravizado pelo sistema rodoviário. Queria que você abordasse isso, mano. Então, pessoal, da fala do grande mestre, né, eu acho que eu vou puxar aqui 3 assuntos, como ele propôs aí. Primeiro, definir o que é mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana é um tema complexo
E, basicamente, ela é a maneira como a população de uma cidade, de uma região metropolitana, ela se desloca. E o Jorge trouxe aqui um tema que é extremamente importante. Tá? Não existe montagem de mobilidade urbana sem o geógrafo. Por quê? Porque o geógrafo ele tem o poder de análise de interações espaciais. Então, vou dar um exemplo. Ele trouxe o exemplo de Jacarepaguá. Jacarepaguá, você tem o BRT. É um dos maiores escândalos da maneira como ele foi feito. E para que ele serve? Tá? Quando eu digo dos maiores escândalos, não é só de corrupção, é da burrice que você tem naquele projeto. É um ônibus articulado de péssima qualidade de serviços prestados, aonde você tem bairros extremamente populosos que procuram centros e subcentros por emprego. Exemplo, Barra da Tijuca, Campo Grande. Quantos milhares de pessoas circulam nesse modal, aonde foi um projeto que já nasceu fracassado? Isso é fato. Ele é um projeto de 40 anos atrás. Então, da mobilidade urbana, esse é o primeiro ponto. A ausência de geógrafos, arquitetos, né, dentro dessa análise. O engenheiro ele é bom de cálculo, é a função do engenheiro, mas ele não consegue prever, por exemplo, a interação. Um exemplo, né, que a gente sempre escuta é da ponte de Niterói. A ponte de Niterói foi projetada para passar 10 mil carros dia. No primeiro dia passou 80 mil, porque foi um engenheiro que fez essa projeção, já sabendo que Niterói era muito grande como cidade, né? Era uma cidade média para grande, tá? Já naquela época, na década de 70. Isso foi um erro, não escutar o geógrafo e nem o arquiteto. Segundo grande ponto, né, que nós temos, que você trouxe, mestre, por exemplo, o bairro de Jacarepaguá. Ele só tem um modal rodoviário, porque isso foi um erro histórico, que dificilmente nós vamos recuperar. Desde a década de 50, com as indústrias automobilísticas, a intenção era motivar a entrada de carros. E você, em todo o país, você motiva a entrada de carros e a compra de carros pela população por dois motivos. Um é o sonho de consumo. Então, você transforma o automóvel no sonho de consumo, principalmente da classe média, né, de qualquer país. Segundo ponto, você só usa o carro se o transporte público for ruim. E aqui eu vou trazer uma informação. A gasolina dói no bolso hoje, velho, porque a gasolina, 1 litro de gasolina, está mais caro que a passagem de ônibus. Por quê? Porque a minha mobilidade urbana é precária. Então, eu tenho que usar muito carro, ter um custo muito grande com o carro, porque eu não tenho ônibus de qualidade, eu não tenho um metrô de qualidade. E aí eu falo o terceiro ponto que você trouxe brilhantemente, né? O transporte público no Rio de Janeiro, eu estou dando um caso aqui porque nós conhecemos melhor, ele não é complementar. O modal rodoviário, ele compete com o modal ferroviário. Você tem uma linha de ônibus Nova Iguaçu, central do Brasil, mas você pode fazer isso com trem. Você tem um trem que faz o mesmo trajeto, né? Você tem um ônibus, por exemplo, Tijuca-Sans Pena. E aí você precisa complementar os bairros. O transporte tem que vir nessa linha de complementação. Até mesmo, né, velho? E é uma definição, ônibus não é transporte de massa. Ônibus já é um transporte complementar. Ônibus igual. Coletivo no máximo. No máximo é coletivo, não é de massa. Coletivo. De massa que nós temos, galera, e é importante essa definição, é trem, metrô e barca, porque transporta mais de 300 passageiros numa viagem. Né? Então, é isso que define o que é um transporte de massa aqui no nosso Brasil, né, mestre? Então, assim, esses problemas... E agora, mestre, só para trazer também para o debate, como que, né, nós encaramos esses problemas enquanto geógrafos? Eu acho que essa também é uma questão importante, né? Como que a gente poderia pensar uma nova cidade a partir dos transportes, em relação até a direitos, né, mestre? Eu tenho uma outra coisa para trazer para cá que eu acho importante para burro, como nós geógrafos somos, podemos abordar. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi gerida, construída, criada ao longo de uma baía, no entorno de uma baía. Então, espera aí, por que eu não tenho transporte marítimo aqui?
Você tem um transporte para Paquetá, você tem um transporte para a Ilha do Governador, você tem um transporte para Niterói. Toda aquela região ali de Magé, Caxias, Saracuruna, aquela região toda ali, ela poderia ser servida por barcas. Óbvio que hoje, nós como geógrafos sabemos, com o assoreamento da Baía de Guanabara, teria que passar por um processo de revitalização. Mas você integrava isso tudo aí de barco. Você imagina? A barca leva 2.000 pessoas, uma barca. Imagine só a tranquilidade que ia ser. Isso é importante, Magna, a gente abordar. Você pegar um carro na Avenida Brasil, se tivesse essa alternativa. A Avenida Brasil ia virar uma freeway, como tem nos Estados Unidos. O carro nos Estados Unidos, o carro na Europa, que você citou aí como necessidade de consumo, bem de consumo, né, de ostentação, principalmente pela classe média, ele é usado nesses países, principalmente nos finais de semana, para viajar. Para o lazer, certo? Né? Para o lazer, não para o trabalho. O trabalho é o transporte público, é o transporte do trem, é o transporte do metrô, é o transporte da barca. E aqui não se faz isso. Agora é óbvio, né? Para deixar bem claro para os nossos ouvintes aí, que isso está por trás do lucro, né? Lucro de quem? Da indústria automobilística, da indústria de autopeças, da indústria da construção civil, né? Das empreiteiras que fazem estradas, né? Para a indústria da petroquímica. As estradas são muito maiores, a necessidade de manutenção, né, Mestre? São muito maiores. Sim. Manutenção. Então, veja bem, o povo mesmo é esquecido. O lucro está na frente do povo. E nesses países, como Estados Unidos e o conjunto de países da Europa, a coisa não é vista assim. E aí é para os imbecis de plantão, que eu vou dar esse recado, para os idiotas, né, que acham que a gente tem esse discurso e é comunista, é socialista, né? É a pejorativo que eles mandam para cima da gente. Né? Estados Unidos não é comunista, a Europa não é comunista. E lá o transporte é altamente integrado, porque é a mobilidade que gera tranquilidade para o cara ir e vir do trabalho. Aqui, para vocês terem uma ideia, você, estando na Baixada, você leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar para o centro da cidade para trabalhar. São 6 horas. Com 8 de trabalho, são 14. Com 8 que você tem para dormir, são 22. Sobram 2 horas para você, trabalhador. Esse cara não vive. Daí tem uma coisa interessante, né, Magno, que a gente ouve falar toda hora. Como passou rápido esse ano? Mentira, o ano continuou tendo os mesmos dias, as mesmas horas, os mesmos minutos, menos segundos. Só que o cara não tem tempo para ele. Quando ele usa uma frase dessa, é porque ele ficou dentro do ônibus e no trabalho. Dentro do ônibus e no trabalho. A gente está vendo... Fala, pode falar. Desculpa, mestre. E é interessante pensar nisso. Você passa 6 horas dentro do transporte, seja o carro, seja o ônibus, né, quem mora na Baixada, isso é antiprodutivo. Porque o cara já chega cansado. Isso é anticapitalismo. Principalmente um capitalismo baseado numa produtividade como nós temos hoje. A gente aqui não está discutindo, galera, socialismo, comunismo, a gente está discutindo pontos dentro do capitalismo. Transporte público são 2 coisas, direito e produtividade. Se o sistema funciona, o direito de ir e vir está garantido. E se o direito de ir e vir está garantido, o direito de consumo, o direito ao lazer está garantido também. E, além de tudo, o direito à produtividade. Faça um teste. Andem 3 horas de carro e vão ao trabalho, andem 1 hora de carro e vão ao trabalho. Quando que você vai ser mais produtivo? Isso é fato. Beleza. Então, esse nosso vídeo tem essa proposta, né? Que você fique entendido, elucidado desse problema que é justamente a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Obrigado, mestre. Obrigado a todos. Bom final de semana. Bom final de semana também a todos. E curtam lá o nosso canal no YouTube, galera, e nos sigam aí nas redes sociais, Educação Criativa Oficial. Valeu, mestre. Muito obrigado pelo papo. Grande abraço.